Chegou o grande dia, começou a Copa do Mundo, já dá para falar isso, né? Convocação da seleção brasileira para a Copa, a final é agora. Tite vai soltar os 23 nomes que vão para a Copa daqui a pouquinho. Vamos falar dessa lista, porque a gente está aqui com Leandro Ramos, Julinho da Van, do Choque de Cultura. Tamo chique ou não tamo? Não. Não, acho que estamos sim, viu? O jogador polivalente vai estar no All Sport aqui na Copa do Mundo, Jogos do Brasil, intervalo e pós, com estrogonofe, é isso? Estrogonofe, para quem não sabe, que é uma alimentação inventada na Rússia, tá? Olha, muita cultura aqui, não é mesmo? E Bruno Grossi, nosso repórter, tudo bem, Grossi? Tudo bem, Luísa, tudo bem, Leandro? Um dia de muita expectativa, né? Um dia muito importante, talvez o dia mais importante do ano aí para quem gosta de futebol. Opa, dá aquela ansiedade antes da lista, assim? Você fica assim, Copa do Mundo, Leandro? Eu não estou exatamente ansioso. Tá de boa, tá tranquilo. Não, eu estou sofrendo um pouco. Mas aí eu vou revelar depois qual é o meu sofrimento. Mas ele tem número na camisa e tudo. Eita, é mesmo? Você tá ansioso, Grossi? Eu tô ansioso, é um dia que, assim, acho que a cada 4 anos é o dia que mais me deixa nervoso, até mais que os jogos da Copa, assim, é o dia que eu mais gosto. Né? Imagina os jogadores, então, aqueles que não têm certeza que vão ainda, aí sim deve rolar um medinho grande. Mas a gente já está acompanhando ali, Edu Gaspar já está falando, daqui a pouco a gente vai entrar com o Tite com a lista. Enquanto isso, a gente ainda tem algumas dúvidas, principalmente na lateral direita. Você que é um exímio ali da posição, né? Eu sou canhoto, Eu realmente, o meu futebol pode ser descrito assim. Eu sou um canhoto que joga na lateral direita. Totalmente torto. Não, a lateral direita é a minha razão de sofrimento, cara. Eu tô com muito medo. Aí é uma opinião pessoal minha. Eu tenho muito medo do Fagner, de verdade. Um medinho assim. E não é uma grande. implicância não, porque assim, eu sou flamenguista, eu queria o Fagner no Flamengo. Eu só não queria ele na Copa do Mundo. Porque eu acho que ele vai... Grande chance dele virar um Felipe Melo ali, sem querer. Ali numa cotoveladinha ali, Uma num cotoveladinha, choque. uma tesoura voadora, por que não? O Fagner, ele é aquele jogador que ele tira uma jogada da cartola que você não sabe e ele faz. Só que nunca é um gol, é sempre uma voadora, um negocinho assim. Mas que Fagner vai estar presente aí nessa lista é muito provável. O Fagner que sofreu uma lesão há uns 15 dias, uma lesão muscular, a gente ainda estava na dúvida, né, Grossi, se ele teria condições físicas de jogar a Copa, mas o Dr. Rodrigo Lasma, o médico da seleção, foi lá ontem de manhã, já falou, ligou pro Tite, ó, tá tudo certo, e a CBF até soltou uma nota dizendo que ele vai ter plenas condições, já deu a dica ali, ó, Fagner vai estar, não vai ter muito jeito. O comunicado da CBF, a visita do Rodrigo Lasmar ter se tornado pública é um indício muito forte da convocação do Fagner, que de alguma maneira seria um homem de confiança do Tite, o cara com quem o Tite trabalhou por muito tempo, um cara de liderança forte, de uma pegada mais forte, até que o Leandro tem essa preocupação Bota pegada justa. nisso, né? Eu tenho medo da pegada forte do Fagner. Mas que pode ser importante para uma competição. Tem esse risco, mas também pode ser importante para uma competição de tiro curto, um cara de tanta confiança assim para o técnico. O Tite gosta bastante dele, né? Até por já conhecê-lo muito bem taticamente. O Fagner já sabe como o Tite gosta de jogar. Isso conta pontos para ele. Mas e aí para outra lateral direita, a outra vaga? Tá ali entre Danilo e Rafinha. O que você tá achando, Leandro? Eu, sinceramente, eu preferia qualquer um dos dois de titular no lugar do Fagner. Mas como isso não vai acontecer, não vou ficar aqui batendo na mesma tecla também. Eu acho, por trajetória, eu preferi o Rafinha. Só que eu acho que o Rafinha está um pouco abaixo do Danilo agora. Então eu acho que Tite talvez vá de Danilo. Olha, Porque pro Tite é muito momento. minha aposta também é o Danilo, viu? E você, Grossi? Meu raciocínio é muito parecido com o do Leandro, porque por trajetória também, acho que o Rafinha poderia agregar com algumas coisas mais próximas do que o Daniel Alves ofereceria. E mais tecnicamente, talvez o Danilo em melhor fase, num time que jogou melhor essa temporada. Mas o curioso é que nenhum dos dois jogou muito tempo na lateral direita essa temporada. Os dois foram praticamente laterais esquerdos o tempo todo. E o Rafinha andou ali vacilando um pouco antes da convocação, né? Na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, ele entregou uma bola ali no pé do Asensio que não ficou muito bonito para ele. Ontem também tomou um drible da vaca que, assim, um dia antes não fica muito legal, assim, né? De se apresentar. Mas... Acontece Não sei, também. eu acho que também o Tite também é um cara, isso a gente não pode falar, ele é muito... ele tem o pensamento dele e ele é muito fiel àquilo. Então, assim, se ele confia num cara, ele podia ter feito um gol contra de bicicleta, que se for pra chamar, ele vai chamar. Mas aí seria bonito, né? Gol contra de bicicleta é para se valorizar. Até porque Já ganha uns pontos ele ali. insistia nos caras que jogavam na China, tipo, ele não tem muito isso, né? A China realmente é um futebol que só tem São Cristóvão e 15 de Jaú, mas
Ele tá trazendo os caras que jogavam na China direto aí. O Paulinho, quando jogou na China, foi pra seleção. O Renato Augusto, nada impede ele de ir pra seleção, apesar de estar na China. Ele tá na China ainda, aliás? Tá. Não, tá lá, ele vai. Na zaga ali insistiu bastante no Rodrigo Caio, né? Agora parece que vai isso aí eu tenho medo também. Insistiu. Você tem um medinho do Rodrigo Caio entrar aqui? Porque eu acho que ele é um ótimo jogador para clube, assim. Mas que ele não é... Eu não tenho tanta confiança em Rodrigo Caio, assim. Não consigo achar ele um cara fora de série. Grosso, setorista do São Paulo, viu? Pode falar, dando opinião, assim. Ele, realmente, assim, 2016 foi um ano muito bom do Rodrigo. Ele talvez tenha sido o melhor jogador do São Paulo, mas do ano passado foi um ano muito ruim para ele, muito ruim. Esse ano melhorou um pouquinho, mas está bem longe do que estava em 2016. E o Tite ainda insistia ali Exato, nele, né? mas o Tite Abraçou o gosta Rodrigo dele. e vamos lá. Gosta dele por algumas características específicas, né? Da saída de bola, o passe que o Tite gosta, né? O passe que quebra a linha, o passe vertical. Um zagueiro que cabe mais. Vamos direto. Goleiros Alisson, Roma. Cássio, Corinthians. Ederson, Manchester City. Defensores: Danilo, Manchester City. Jeromel, Grêmio. Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Marcelo, Real Madrid. Marquinhos, PSG. Miranda, Inter de Milão. Fagner, Corinthians. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas: Casemiro, Real Madrid. Fernandinho, Manchester City. Fred, Shakhtar Donetsk. Paulinho, Barcelona. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Tá boa a velocidade assim? Tá bom. William, Chelsea. Atacantes: Douglas Costa, Juventus. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Neymar Júnior, PSG. Tyson, Shakhtar. Por favor, apresentem-se nome e veículo antes da pergunta, tá? Podemos começar. Pode ir? Boa tarde, então, a todos. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Tite. Boa tarde, Edu. Boa tarde, doutor Rodrigo. Boa tarde. Tite, você há bastante tempo fala que se preparou muito para esse dia, né? Você pegou a seleção há menos de 2 anos, numa situação crítica nas eliminatórias, teve como meta formar um time que classificasse o Brasil, conseguiu, e agora a segunda meta é formar o grupo ideal para essa Copa do Mundo. Você, no último ano, várias vezes revelou que te inquietava bastante a questão de ser justo, de estar bem de acordo com o seu nível de Saiu a lista consciência. nesse tempinho, o Tite já falou os 23 convocados para a Copa do Mundo. Temos uma surpresa aqui, com uma certa indignação, é isso? Eu te permito a indignação, né? Me permite uma indignação aqui, que é o seguinte: eu achei que eu fosse sofrer por causa do Fagner. O Tite realmente é um técnico brilhante. Ele não me fez sofrer com o Fagner, ele convocou o Tyson, que é para a população brasileira desviar o foco do ódio, não ir para o Fagner e ir só para o Tyson. E comigo ele conseguiu, não consigo entender Tyson, vou chorar. Um nome que foi chamado muitas vezes, mas corria por fora nessa reta final, antes da convocação. Exato, foi muito contestado, talvez o nome mais contestado das últimas listas do Tite. E um jogador que variou entre a ponta, foi jogar mais centralizado. Teve muitos momentos em que parecia que ia sair do Shakhtar, ganhar assim, mais projeção, também não deu esse passo à frente. Assim, talvez seja mesmo a grande incógnita dessa convocação. Quem que não está indo para ele ir? Ó, era a vaga coringa ali que a gente chamava, que poderia ser do meio de campo do ataque, que tinha muita gente brigando, era bem bolado. Talisca, William José, Até Arthur. o Diego do Flamengo um pouco O Diego ali. acho que não o tá pra Juliano isso. tava brigando. Agora o Arthur, eu levaria o Arthur no lugar dele, talvez. Tudo bem que é outra posição. O Arthur, ele era o jogador que mais encantava o Tite dentre esses que estavam brigando pela vaga, mas ele joga numa posição ali um pouco mais recuada. E como ele vai jogar como ele tá levando o Fred, talvez fosse muito ali ter os dois, Grosso. Talvez
ele encontre no Arthur e no Fred uma semelhança de jogo e até para ter uma necessidade, uma eventual necessidade de mudar o estilo de jogo, ele preferiu investir em alguém no ataque, mas aí sim, imaginava um centroavante como o William José, um cara que fizesse mudar, porque o Tyson me parece muito diferente do que os outros que estão convocados. Tá indo para não jogar, né? Porque, sei lá, tem tanta gente ali para frente, tem Gabriel Jesus, tem William, tem Firmino. Ele não vai botar Tyson. Tyson vai arrebentar no treino. Talvez seja uma estratégia, ele tá levando o Tyson pro Tyson exigir muito dos jogadores no treino, da defesa. Ele é um jogador para treino. A gente está pensando pequeno aqui, talvez. É um sparring. Grupo, ele pode ser ali o cara do pagode. Às vezes ele é bom de organizar comanda, embalada, deixa todo mundo a comanda na mão do Tyson. O Tyson vai organizando para todo mundo, não dá confusão na hora de pagar, o jogador não chega tão tarde na concentração, vai treinar melhor no dia seguinte. A gente não sabe das habilidades de Tyson. Aquele disciplinador que o Tite precisa fora de campo, quem sabe? O que você acha que o Tyson pode ser bom ali pro grupo, Grossi? Olha, difícil, viu? Assim, é muito difícil a gente falar sobre o pessoal que joga na Ucrânia, por exemplo, porque de fato não é um futebol com que a gente tem muito acesso para ele que foi campeão agora, né? Junto então com fica o Fred. muito delicado, assim, a desconfiança natural, justa que as pessoas tenham. Mas fazer uma análise assim, embasada de que merece ou não merece, é muito difícil fazer. O Tite mostra uma coerência porque chamou o Tyson muitas vezes. Então, assim, que tem coerência na convocação por parte dessa comissão técnica, tem. Quem você levaria para essa vaga que estava bem nebulosa ali? Eu acho que eu ficaria entre William José para mudar muito e talvez Rodriguinho, porque a bola vai bater nele e vai entrar. Você levaria quem, Leandro, dentre esses aí que a gente está falando? Você é um flamenguista, assim, Diego podia não ter a menor chance? Não, eu sou um flamenguista bem correto, digamos assim. Eu acho que o Diego não tá jogando bola para ir para a Copa do Mundo. E eu acho que ele não entraria, assim. Tem muita gente melhor do que ele. Mas o Tyson... Ô, Tite, querido. O Tyson, Tite. Não sei, cara. Eu acho que eu levaria... Se é para levar um outro atacante, eu levaria até o Luan da vida e não levaria o Tyson, entendeu? Sei lá. Luan, que era uma das contestações que o Tite sofria, né? Por não insistir o cara em levar realmente está mais muito Luan. bem há muito tempo. Não tem nem Luan nem Arthur, eu acho, sei lá. Acho meio cruel com eles até, porque o Grêmio está jogando o melhor futebol do Brasil desde o ano passado. E os caras não vão, cara. Impressionante. Jeromito vai representá-los, mas começou a coletiva do Tite, a gente vai acompanhar agora e a gente volta depois aí sim para falar de todas as posições, como é que essa seleção vai jogar, vamos esboçar um time titular aqui que já está praticamente fechado. Vamos lá para a coletiva. Esse momento máximo que é a seleção brasileira, principalmente em Copa do Mundo. Se fosse um período inicial, te abre perspectivas outras de oportunizar. Mundial, pressão psicológica, necessidade de desempenho, aspectos táticos, técnicos, físicos e emocionais, eles são fundamentais para essa avaliação. Dito esse, nessa consistência de carreira que um atleta de alto nível tem que ter. Boa tarde a todos. Fernando Fernandes aqui atrás. Tite, que jogador você teve que esperar até 1h30 da tarde e qual foi a posição mais difícil para você se decidir? Boa pergunta no primeiro item, mas que eu não respondo, que eu não vou responder. A segunda é sobre... Desculpa. A gente procura essa versatilidade e essa ideia, um modelo de jogo, uma forma de atuar. Essa pergunta ela é abrangente, ela entra na parte tática, eu vou responder na parte tática. Nós gostamos de construir saindo jogando, com triangulações curtas. Um jogador que tem essa capacidade. O meio-campo e a segunda parte do campo, ela é de criação, de construção. Por vezes mais vertical ou mais tocada, e aliás, a composição do meio-campo, que ela é a essência, fundamental, que ele saiba jogar nesse setor, o que tenha características e qualidades para jogar nesse setor. Na terceira parte do campo, na parte ofensiva, que ele seja agressivo, que tenha velocidade, que tenha 1 contra 1, que tenha boa finalização, esses atributos. E a modelo da equipe, ele marca, ora,
alto, ora médio e ora baixo. E o único momento de escolha, se ele pode marcar alto ou voltar, é o tiro de meta e a bola parada. Nos demais, a bola é que determina a compactação. É a bola que determina a marcação. Pergunta tática, a resposta tática. Então, atleta que tenha mais ou menos o que trabalhe dentro desse perfil, desse modelo, dessa ideia. Tite, Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tite, além da qualidade técnica, qual é a principal característica que esse grupo lhe oferece? E o Tyson não é uma novidade pelo número de convocações com você. Quando e como ele te conquistou? A principal característica da equipe, ela sabe e ela aprendeu a trabalhar nessas três pressões. Ela é uma pergunta que também ela é abrangente na parte tática e eu respondi, ela tem que ter essas capacidades, essas virtudes e essas transições, de fazer esses movimentos de forma rápida, de não ser uma equipe mais pesada, mais cansada, mais trôpega, que ela prime pela força. É a característica que eu entendo e a característica da equipe nossa. Tá? Ela tem essas virtudes maiores. Explorar esse potencial. Explorar a bola no chão, a troca de ritmo, a alternância, a triangulação, a verticalidade. Essa é uma característica que ela tem. Tyson, o que pesa para determinados jogadores? Eu coloquei de consistência de carreira. E eu coloquei alguns dados. Ele tem 80 jogos entre Champions e Europa League. Isso acaba pesando nesse know-how, nesse mentalmente forte, afora ser campeão da Libertadores, com o Internacional, da Sul-Americana comigo, no início da sua carreira. Então ele te traz versatilidade, ele pode jogar por dentro ou por fora. Por quê? Porque também é uma ideia de ter Coutinho fazendo a função que tradicionalmente ele tem, mas fazendo uma função de meio-campista central também. Então essa versatilidade do Coutinho associada a uma versatilidade também do Tyson. Tite, boa tarde, aqui atrás. Érico Faria, TV Globo Sport TV. Tite, na tua primeira lista, tem 15 jogadores que estão agora nessa lista de 23. O que isso significa para você? É boa pergunta. E eu confesso que eu não sei, estou dando um tempo para ver se eu consigo te responder, mas eu não sei não. Mas eu posso te dizer também que na lista dos 35 tem atletas que nunca foram convocados, mas que nós estamos acompanhando. E eu vou falar de um porque ele merece. Dedé do Cruzeiro merece, cara. Tu merece, porque todo o trabalho que tu realizou de superar, e eu me identifico um pouco com ele porque eu passei como atleta, vou fazer essa inconfidência aqui. Todos os problemas de joelho que passou, todos os problemas de ficar fora, e de encontrar um clube, e de encontrar uma família, e de encontrar essa superação e voltar em alto nível. Tem atletas também que nunca estiveram convocados, que estão na lista e que brigou por uma possibilidade. Ele se faz merecedor de eu quebrar essa... Me perdoem os meus colegas de comissão técnica. Merece. Tite, Pedro Ivo, atual aqui à sua frente. Dos 23 nomes, 6 deles, Tyson, Fagner, Cássio, Renato, Paulinho e Marquinhos, já tinham trabalhado com você em clube. Até que ponto isso pode ter sido determinante na escolha, durante o trabalho? É bom você ter um cara de confiança, um cara que você já conhece. Como é que isso pode ter influenciado na sua avaliação, na avaliação de todo mundo da comissão técnica? Eu quero dizer que confiança, e volta para que não haja uma conotação dúbia a respeito, confiança são de todos os atletas com que teve a condição de trabalhar e eles vieram aqui e tiveram o desempenho que os credenciasse. Confiança tem Daniel Alves, a quem eu quero deixar um abraço do coração, cara. Que a primeira ligação com que eu faço, ele fala assim que, poxa, professor, que bom ter ligado, porque um bom ambiente de trabalho é fundamental para a gente desenvolver. Ele não falou dele, ele não falou de nada, e sim olhando no macro, um cara que tem um coração desse tamanho, que tem uma coragem exemplar. Né? Eu não sei humanamente se deve ter interferido, eu até acredito que interferiu. Humanamente interferiu, mas eu tenho suficientemente discernimento de saber avaliar detalhes, outros mais importantes, técnicos, táticos, físicos e emocionais para os chamá-los.
Tite, aqui, Bruno Marinho, do Jornal Globo. Gostaria de, se você me permitir, fazer 2 perguntas. Uma a respeito da lateral direita, né, que se abre uma lacuna com a ausência do Daniel Alves. Como é que você vê essa disputa por posição entre o Danilo e o Fagner? E em relação à ausência do William José, quando você convocou o jogador, ressaltou a importância de ter um jogador bom na bola aérea, na cabeçada. Você encontra dentro do seu grupo de 23 jogadores alguém que possa, de alguma forma, suprir essa ausência de um jogador mais forte na bola aérea? Começando pela segunda parte. Não adianta eu ficar chorando e lastimando ausências, posso lastimar, mas eu tenho e me foi dada a condição de preparação da equipe. Então nós preparamos a terceira e quarta possibilidade de homem de frente. Então está. E tem característica no Firmino, mesmo não sendo um jogador de choque, exime o cabeceador. Não é? Gabriel Jesus é bom cabeceador. Firmino é muito bom. Então tem essa possibilidade de jogador de frente. Mas eu tenho que preparar situações para que elas possam acontecer. A primeira pergunta já não esqueci de novo. De laterais? Está aberta. Está aberta. Os dois jogaram e os dois jogaram bem. Hoje a vantagem, ela é do Danilo, em função de ele estar atuando nesses últimos meses muito bem. Tá? O Silvinho teve conversando também com o Domenech, ao quem das outras equipes a gente agradece por essa relação e por essa proximidade. Falando dessa evolução que ele teve. O Fagner bem, porém agora também ele vai ter esse período de recuperação, mas que vai estar em condições normais. Por essa condição, sai um pouquinho na frente sem assegurar nada o Danilo. Tite, boa tarde. Sem assegurar nada. Tá? Aqui no fundo, Monique Danello, do Esporte Interativo. Queria te perguntar sobre a escolha do Jeromel. Você, nesse período, trabalhou com outros nomes também. Teve o Gil, teve o Rodrigo Caio, mas o que foi determinante, fundamental para que o Jeromel ganhasse essa disputa? Acredito até que com o Rodrigo Caio, que talvez tivesse mais chance nessa reta final. Regularidade de desempenho. Alguns aspectos que eles são muito individuais, de feeling, de percepção, gente. Tem algumas coisas que elas não são objetivas. Que o nosso dia a dia no trabalho, que o nosso treinamento, que as nossas relações, que a palestra, que olhar no olho, que é o momento da mobilização, no momento do jogo, tu consegue conceber no atleta. E que é difícil até eu transmitir para vocês. No dia a dia a gente percebe isso. Eu vou te dar um exemplo. Primeiro, que o Grêmio vem mantendo um padrão de regularidade em alto nível há 2 anos. E já fazendo esse trabalho no início dessa garotada que está surgindo e se afirmando, com o Luiz Felipe, passando por uma afirmação com o Roger e agora colhendo todos os frutos pela qualidade do trabalho com o Renato. E nesse período todo, o Jeromel mantendo uma consistência em alto nível. De novo, a referência que eu falo ao Nenê, de tu ter uma demanda. Isso credenciou. Nos treinamentos conosco, da mesma forma. Em ficar no banco ou ficar no meio, a linguagem corporal do atleta e a sua conduta. Isso credenciou. Boa tarde a todos aqui. Cícero Melo, da ESPN Brasil. A minha mesma pergunta serve para você, Tite, e para o doutor Rodrigo Lasmar, cada um na sua área. Ô, Rodrigo, em que condições, você que examinou o Neymar, em que condições que o Neymar chega à seleção brasileira para preparação depois dessa lesão e cirurgia que ele teve, se ele vai ter uma programação diferenciada no início da preparação dos companheiros ou está totalmente liberado para fazer tudo que os outros vão fazer. E para o Tite, qual é a preocupação que você tem com o Neymar sendo seu principal jogador? Ele chega à seleção, pode estar recuperado, mas completamente sem ritmo de jogo pela parada. Qual é o trabalho que você vai fazer, alguma coisa diferenciada para que o Neymar mais rápido consiga esse ritmo de jogo? Bom, boa tarde a todos. Com relação à recuperação do Neymar, nós estivemos nesse final de semana acompanhando de perto a última fase, a reta final da sua recuperação. Ele se encontra muito bem, fizemos exames de imagem que evidenciaram a ótima evolução da fratura. Ele já começou essa semana um trabalho em campo, esse trabalho vai ser progressivo. A nossa ideia é que ele se apresente na semana que vem na Granja Comari em condições de já começar a trabalhar com bola e gradativamente com o grupo. E, claro, nosso objetivo é que ele esteja
esteja totalmente à disposição do Tite, tão logo ele se adapte nessa fase final. Ou seja, ele terá condições físicas de participar do primeiro amistoso, teremos 2 amistosos antes da Copa do Mundo, antecipando um pouco a resposta do Tite para dar mais dados a vocês, que ele terá condições de participar dos nossos amistosos para exatamente recuperar essa condição de jogo e de entrosamento. Atleta de alto nível treina no mais alto nível, na maior intensidade possível. A única diferença que tem de atleta de alto nível para treinar dessa forma é o aspecto da pressão psicológica, porque não tem a imprensa, não tem o público, não tem todo aquele aparato. O resto é igual. Atleta de alto nível, e eu entendo que técnicos de alto nível, comissão técnica de alto nível, trabalha assim. Então ele vai ter todo esse trabalho no dia a dia de treinamentos para trazer esse melhor ritmo, esse ritmo normal. Tite, que bem na tua frente aqui, José Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. Tu revelaste durante esse ano que sempre é um temor do treinador como chegam os jogadores extenuados da temporada, especialmente temporada europeia, e o Daniel Alves foi o caso, assim, perdeste ele para a Copa, o Neymar teve lesão. De um modo geral, como é que tu avalias com as informações que tu tens desse grupo? Ele chega num estado... O teu temor ainda persiste, porque tem a final da Champions League com 3 jogadores da tua seleção, mas tu tens ainda essa preocupação, ou que tu já sabe, te propõe, te dá a possibilidade de dizer que o grupo chega num estado talvez melhor que tu esperavas, pior, tá preocupado? Qual é a tua situação em relação ao final da temporada europeia? É um cuidado que a gente tem, sim. O Fábio tem sido pródigo e fazer esse acompanhamento. O Kleber tem bastante dados que ele pode se dar a esse respeito, que ele também é o link em relação ao aspecto físico. O Fábio... Tá ouvindo bem? Tá bem? Tá ligado? Alô, alô? Tá bem? O Fábio acompanhou a maioria dos atletas nessas últimas semanas antes da convocação, conversando com as comissões, conversando com os atletas, preparadores físicos, departamentos médicos. As rodadas continuam aqui no Brasil, fora do Brasil, então a gente continua acompanhando, e na chegada na Granja, no dia 20, no dia 21, no dia 21, dia 22, os atletas vão ser testados de todas as maneiras para que a gente possa saber definitivamente o que a gente vai encontrar. Pelo que a gente tem conversado e tem analisado, nós vamos ter atletas num nível muito bom, mesmo que seja um fim de temporada desgastante para a maioria deles. E ainda a questão da final da Champions, que isso a gente tem que esperar. Né? Tivemos esse problema com o Neymar, que já foi solucionado, problema com o Fagner, que trabalha gradativamente agora no primeiro momento, mas quanto ao restante do grupo, a gente também está tranquilo. Claro que eu fico na expectativa, que tem 3 atletas convocados na final, mas também tenho uma convicção. Vão para dentro e fiquem concentrados, competitivo de forma leal, que é a melhor maneira de tu prevenir uma lesão. Na medida que tu fica excessivamente cauteloso, aí tu aumenta a tua possibilidade de machucar. Olá, Tite, Heraldo Leite, Rádio Globo CBN. Tite, você, numas recentes entrevistas para a gente, vendo esses últimos jogos esse ano, você falou que ainda tinha perspectiva de achar um camisa 10, aqui entre aspas, né? E aí você falou nos nomes do Diego, do Lucas Lima, enfim, Luan, os jogadores que você estava observando para ver se encaixavam nessa função do camisa 10 tradicional. Você não achou, você tem um camisa 10 dentro desse grupo que você leva, ou a seleção brasileira vai para essa Copa do Mundo sem precisar ter o camisa 10? Nós temos 4 jogadores no meio, uma composição de 4 jogadores no meio campo. Nós temos Fernandinho e Casemiro. O Fernandinho com dupla função, ele pode jogar como um articulador. Nós jogamos com dois articuladores, um primeiro meio-campista e um jogador de composição no setor de meio-campo, que eu chamo que roda, que flutua, chamem o nome que quiser. Então há sempre uma composição de 4 jogadores fortes, porque eu entendo que o futebol no seu meio-campo, a partir daí, no seu aspecto de criação, ele começa a ser superior em relação ao adversário, a se impor em relação ao adversário. Não adianta eu encher de atacantes se eu não criar. É pré-requisito.
Não adianta eu ficar querendo me defender e encher de volante se eu não tiver uma boa posse de bola e não tiver essa organização, essa coordenação, essa criatividade. Dito isso, nós temos Renato Paulinho, infiltrador Renato construtor. Nós temos o Fred que se encaixa nas duas posições. E aí o detalhe, das opções, o Coutinho para dentro, teoricamente, como esse jogador de articulação, de 10, se tu possa chamar, mas mais um jogador de meio-campista, é esse jogador para ter essa função. Eventualmente o William faz, mas faz o que o Coutinho faz, de fora para dentro, como com uma composição de um quarto jogador de meio campo para 2 atacantes. Neymar, Gabriel Jesus, Firmino, Douglas Costa, enfim. Tite, boa tarde. Aqui atrás, Raíza Simplício, aqui no meio. Na verdade, são 2 perguntas em uma. A primeira é, você tem alguns jogadores que jogam em várias posições. Um deles é o Marquinhos, que pode atuar tanto na zaga quanto na lateral. Eu queria saber de você se existe a possibilidade do Marquinhos ser escalado na lateral, se passou pela sua cabeça, se você chegou a pensar a respeito disso quando o Daniel Alves sofreu a lesão. E a outra pergunta também envolve ao Marquinhos, é a tua zaga titular, ela já está fechada? O Marquinhos jogou as eliminatórias praticamente todas ao lado do Miranda, mas o Thiago cresceu muito nos últimos jogos, teve oportunidade com você nos amistosos, enfim, a tua zaga titular já está fechada ou ainda está em aberto? Marquinhos, nós estávamos assistindo o jogo, eu e Edu, eu acho que era a final da Copa da garotada, da Copa São Paulo, Futebol Júnior. E ali ele foi, e aí nós conversamos e ele e o Antônio Carlos faziam a zaga, o Antônio Carlos está no Palmeiras. E aí teve uma bola longa e o Marquinhos dá um carrinho europeu, que eu chamo, ele faz uma alavanca e traz a bola e eu olho pro Edu e digo, esse moleque joga muito. E coloquei, eu digo, eu não sei se ele joga de lateral, se ele joga de zagueiro, se joga de volante. Porque ele tem pré-requisitos básicos para jogar nas 3 funções. Ele jogou comigo também, lá no início da carreira, de zagueiro e de volante, em clássicos contra o próprio Palmeiras, jogou e jogou muito. É um jogador versátil também, que possa ser utilizado, desde que haja necessidade. Inicialmente é no setor como zagueiro. Essa é a ideia inicial, porém há essa versatilidade, assim como outros jogadores com quem eu conversei, Coutinho e outros mais. Defensores, a zaga. Primeiro para eles, né, e nos treinamentos. Mas todos os 3 são os 3 de alto nível. E todos os 3 jogaram jogos importantes. Se tu pegar, eu acho, a minutagem, o Thiago deve ter 700 minutos jogados, Marquinhos 1.100, Miranda 1.100, mais ou menos. Então há por partes deles, hora machucou um, hora não tinha condição, outros 13 produzindo alto. Vai ser uma das dores de cabeça que eu vou ter, boas, assim como tive em relação à lateral esquerda, porque dói um jogador do nível do Alexandre ter que ficar fora. Eu não sinto prazer nenhum, mas sinto ter uma referência, uma gratidão, assim como o Edu falou, de todos os atletas que participaram, em nominando ele, aqueles que participaram de toda essa campanha da gente de classificação que a gente teve. Tite, Roberto Tomé, Record TV aqui no fundo. Essa lista que você divulgou, acabou de divulgar, tem remanescentes da Copa de 2014. E a gente lembra que um dos aspectos que derrubaram aquela seleção foi justamente o fator psicológico, o fator emocional. Vários jogadores sentiram o fato da pressão ser muito grande pela Copa ter sido realizada aqui no Brasil. Você acha que na Rússia esse aspecto não vai ser tão importante, não vai afetar tanto os jogadores? Como é que está a seleção do ponto de vista psicológico e emocional para essa Copa? O aspecto emocional, psicológico, e essa é a abordagem da pergunta, ela não é tática, técnica, nem física, nem do critério adotado, ele é fundamental. São de 3 a 7 jogos, mentalmente tem que ser muito forte, aguentar as pressões que elas vão ter, né? A necessidade de desempenho e resultado, ela é assim. E eu digo assim que todos aqueles que passaram, eles vão me ajudar e ajudar a comissão técnica que não estava, porque eles vivenciaram e têm uma experiência única, porque se aprende ganhando, se aprende empatando e se aprende perdendo. Depende da nossa capacidade de absorver lições. Quero eu sempre vencer,
E quero aprender vencendo, mas não é, a vida não é assim. E eles vão ter a condição de nos ajudar muito. Assim como os remanescentes que ficaram de 2014 vão nos dar esse know-how de ter passado e de ver aquilo que é importante para a gente estar mentalmente bem preparado. Eles estão um passo à frente em relação a mim, por exemplo. Tite, Paulo Vinícius Coelho, PVC, Fox Sports. Essa seleção é a que tem o menor número de jogadores convocados que atuam no Brasil, empatado com 2006 e 2010. 2014 eram 4. Isso indica que o nosso campeonato está oferecendo menos nível de competição internacional? E a outra, nessa linha, só uma seleção na história ganhou a Copa do Mundo tendo mais jogadores que atuavam fora do que dentro do seu próprio país. Foi a França. Pode indicar isso, que o fato de você ter gente que está fora, você precisa trazer para comprometer mais, trazer a história do país para eles, ou isso não é uma coincidência só? A resposta ela é abrangente em cima da realidade do futebol brasileiro e da realidade do futebol internacional. E a gente esteve acompanhando agora uma série de jogos. Eu posso falar da minha experiência, eu vou repetir. Teve um determinado momento no internacional, eu vou repetir porque ela mostra bem. Nilmar, a quem eu agradeço, porque ele me ajudou muito a chegar aqui. Em falando dele, agradeço toda uma série de atletas que me aguentaram, às vezes com palestra de 1 hora. Não sei se eu me aguentaria. Dito isso, eu pedi para a direção, não vende o Nilmar. A direção, tá, não vendo. Aí veio de novo. Não vende o Nilmar. Veio de novo. Veio tantas quantas vezes forem necessárias para aumentar a grana para pagar para o atleta sair. Então é inevitável a concorrência e ela é injusta a concorrência que nós temos em investimento de atletas para permanecer aqui. E o atleta que vem, e eles escolhem de fora para poder contratar. Gabriel Jesus é um exemplo típico desse. Eu vi o quanto o Palmeiras estava, vamos manter, não vamos tirar, não vamos sair, vai dar. Chegou. Conseguiu manter no Campeonato Brasileiro. Não tem jeito. Não tem jeito. O poderio, aí vou repetir de uma forma direta, o poderio econômico tem que relativizar. Ele retira daqui os atletas porque chega num determinado ponto que vai dizer, o investimento ele é muito alto e eu tenho necessidade. E vocês sabem disso também. Tite, boa tarde. Rafael Bessa, Rádio Sagres 730 de Goiânia, aqui bem à sua frente, atrás dos repórteres. Você concedeu uma entrevista recentemente e disse o seguinte, que seria obrigado a ser injusto com alguns jogadores. Sim. Eu gostaria de saber se você se sente, nesse momento, entre aspas, culpado por não convocar um jogador como o Arthur, por exemplo, e quais os outros jogadores que você entende que são tão injustiçados como ele? Humanamente vai acontecer. Sabe por quê? Porque uma convocação, talvez se eu pegasse todos os técnicos brasileiros, não tivesse um consenso. E teriam listas diferentes dessa. Eu não quero e não tenho a pretensão de ser consenso e de colocar dessa forma, não. Mas apenas externar uma ideia de futebol e o porquê. Estamos após a convocação final do Tite para a Copa do Mundo, anunciou os 23 nomes que vão estar na Rússia. A gente está de volta com Leandro Ramos e Bruno Grossi. Essa lista gerou algumas indignações aqui, algumas surpresas, mas Leandro ainda não aguenta falar sobre Tyson. Não, eu estou mais tranquilo agora, porque agora para mim a Copa já começou, já comecei a torcer. Já vou torcer para o Tyson ter algum probleminha que não atrapalhe a carreira dele, mas que não dê para ele ir para a Copa. Então eu já estou torcendo. E o Tyson falou o Tite falou por que o Tyson foi convocado, pela experiência dele em jogos internacionais, atuou em quase 80 partidas pela Europa League. Também falou sobre a versatilidade. O que você acha desse? Eu acho que ele é versátil, ele tem total condição de estragar uma jogada na frente, de estragar uma jogada no meio de campo, de estragar na zaga, de entregar uma bola no escanteio, de não marcar um zagueiro no escanteio. O Tyson, ele realmente é versátil no erro. O Tyson, a surpresa principal dessa lista do Tite, a gente já falou até pelo que se pensava do Tite, ou mudar completamente o esquema com um atacante mais forte, ou trazer um meia mais de chegada. O Tyson não se encaixa muito nessas opções, mais o que ele falou.
Um jogador acostumado a jogar a Liga dos Campeões, a jogar a Liga Europa. E isso para o Tite pesaria num confronto contra talvez um Talisca, talvez contra o William José, mas ao mesmo tempo pode ser uma contradiçãozinha aí com o Fagner contra o Rafinha, por exemplo, né? O Fagner está no futebol brasileiro há muito tempo, teve 2 passagens mais tímidas pela Europa, enquanto o Rafinha está desde 2004 na Alemanha, então claro que entra a confiança do Tite no Fagner, mas uma certa contradição nesse aspecto. Pela experiência internacional, o Rafinha teria vantagem. Eu acho, completamente. É o que eu pensei, um exercício para você, até você, amigo corintiano, faz esse exercício. O Cristiano Ronaldo domina a bola na ponta esquerda, Fagner vai marcar. Você leva fé? Você leva, Grossi? Olha, ele é um bom marcador, mas... Esse ponto é uma grande né? vantagem para o que eu posso Fagner. Pode ser a defesa aqui é que o Cristiano Ronaldo tem jogado centralizado. Então o Fagner não vai precisar marcar tanto assim. Tá, mas não vai ter. Tem algum ponto esquerda? Vai, certeza. fala outro ponto esquerda. Tem um monte. Vai ser sofrimento. Vamos deixar o Casemiro ali pro Cristiano, já se conhecem mesmo, é né? isso. Vamos se arranjar melhor ali no meio. A gente já tem a lista completa, vamos rodar aí para vocês acompanharem direitinho todos os nomes que vão para a Copa. Tá tudo certo? Não está certo? Está certo. Respaldado, seguro e com uma expectativa muito grande, tal qual uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros: Alisson, Roma; Cássio, Corinthians; Ederson, Manchester City. Defensores: Danilo, Manchester City; Fagner, Corinthians; Marcelo, Real Madrid; Felipe Luiz, Atlético de Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, PSG; Miranda, Inter de Milão; Jeromel, Grêmio; meio-campistas: Casemiro, Real Madrid; Fernandinho, Manchester City; Fred, Shakhtar Donetsk; Paulinho, Barcelona; Felipe Coutinho, Barcelona; Renato Augusto, Beijing; William, Chelsea; atacantes: Douglas Costa, Juventus; Firmino, Liverpool; Gabriel Jesus, City; Neymar Júnior, PSG; Tyson, Shakhtar. Então aí os jogadores convocados para a Copa do Mundo, lembrando que o Tite apresentou 23 nomes pra gente, mas ele vai entregar para a FIFA uma lista de 35 nomes e ele tem até o dia 4 de junho para fechar os 23. É que ele até poderia ter falado os 35 hoje, mas já é uma tradição da seleção brasileira já mandar de cara os 23, porque aqui é muita expectativa, não tem dessa de ficar enrolando. A Argentina divulgou coisa, 35 hoje, por exemplo. Se não me engano, você tem uma... Não necessariamente precisam ser 35, né? Você pode até 35 nomes. E aí vai muito mais por necessidades, né? Por exemplo, um jogador que você sabe... No próprio caso do Fagner, que vem de uma lesão, você já deixa um lateral ali de stand-by, né? É uma forma de segurar ali. E quando é lesão, você também pode chamar de fora. Então é uma coisa... Assim, eles nem divulgam que é para não criar expectativa em quem tá fora, né? Porque não... Mas ainda tem uma lista aí de 12 nomes que são planos B para o Tite. A gente imagina alguns que estejam nessa lista, que se precisar trocar, o Tite ainda pode fazer isso. Mas a lista ainda tinha algumas dúvidas. Vamos relembrar aqui, então, os goleiros. Quem estava na dúvida? O Alisson e o Ederson já estavam garantidos. E tinha ali Cássio e o Neto, que joga no Valência. O que você achou do Cássio, Leandro? Eu fico tranquilo se ele não jogar. Parece que eu implico todos os jogadores. Eu adoro jogadores da seleção. Eu só acho o Cássio um pouquinho espalhafatoso demais para um cargo tão sério que é de goleiro da seleção. A gente vê que não dá muito certo em Copa do Mundo, né? Tivemos exemplo aí do Iguita, enfim, eu tenho um pouco de medo. Mas eu acho que entre ele e Neto, assim, o Cássio é um bom goleiro, eu não acho ele ruim, e acho que ele não vai jogar, então não me preocupo muito. Você gostava do Groy também, né? Do Eu acho que o Groy está melhor do que o Cássio hoje em dia, assim, eu levaria o Groy. Mas eu não sou técnico da seleção, né? Você também não é corneta. Do meio pra frente você vai elogiar um monte de gente aqui. Do meio pra frente eu vou elogiar todo beleza. mundo. Casemiro, Coutinho, Gabriel Jesus, Firmino, só craque. Tá lindo. O problema pra mim é a lateral e o Tyson. Mas o Tyson é pra treinar. Eu tenho certeza que ele tá indo pra treinar. Pro grupo, pro pagode, pra comanda da balada. Pra comanda da balada. Às vezes o cara que vai guardar a credencial do pessoal pra ninguém perder na hora de ir pro jogo. E de repente estava faltando, se o Brasil for campeão, o brasileiro ele já pensa no futuro, né? Se o Brasil for campeão, tem aquele tradicional pagode no ônibus saindo do estádio. De repente estava faltando um rapaz para tocar o tantã, por exemplo.
Não tinha. Aí Vai falou, que ele pô, tem vai essa destacar o habilidade, pagode. já que ele é versátil, Só não é joga mesmo? 11 mesmo, traz uma par boa do Tantan aí levaram o Tyson. Depois Daí do Tantan. a versatilidade de Tyson. Toca Tantan, toca pandeiro, toca surdo. E o Cássio, levaria o Cássio? Eu esperava que fosse o Neto. Assim, não acreditava no Cássio, embora entenda que é uma convocação justa pelo que aconteceu nos últimos anos. O Cássio sempre em alto nível, de 2012 para cá. Teve um ano talvez um pouco abaixo em 2016 no Corinthians, mas um goleiro que sempre se mostrou, acima de tudo, decisivo quando importava. E para uma Copa do Mundo de tiro curto, isso fatalmente pesou para o Tite. O Cássio ele viveu um momento muito difícil ali em 2016, que ele teve até um grande problema pessoal, que ele perdeu a avó, que ele era muito próximo, isso atrapalhou um pouco a carreira dele, deu uma engordada naquela época também, ficou ali mais pesado para jogar, mas deu uma volta por cima e conseguiu. Aí ano passado ele foi muito bem, e nos momentos decisivos, agora no Campeonato Paulista, a gente viu ele ok. Tá certo? Mas eu acho que o Campeonato Paulista não pode credenciar ninguém para ir para a Copa do Mundo, né? Enfim, mas tudo bem, é aceitável. O Tyson acho que é diferente, Tyson Nas laterais a gente tinha também algumas dúvidas, né? Já que o Daniel Alves não vai poder jogar a Copa, foi o Fagner, aqui já falamos um pouquinho sobre ele. Na lateral esquerda, Leandro, Marcelo, aí você vai botar Não, elogio. Marcelo, para mim, um dos melhores laterais esquerdos do mundo. E eu acho o Felipe Luiz um bom lateral também, eu estou tranquilo na lateral esquerda. Lateral esquerda tá tranquila. Talvez a posição que o reserva e o titular eles sejam mais... Beleza, tranquilo, o Tite nem olha para eles e fica assim por isso mesmo, sabe? Felipe Luiz, que teve uma lesão grave também, né? Quebrou a fíbula, ninguém sabia se ele ia, mas o Tite gosta muito dele, ele é muito dedicado também, além de ser um grande jogador. Se recuperou a tempo, aliás, antes até do previsto, conseguiu se credenciar, vai estar tudo ok, vai pra Copa. E é interessante o Felipe, porque em 2014 talvez ele vivesse o melhor momento da carreira, ele e o Miranda, titulares do Atlético de Madrid, que tinha sido a defesa mais badalada daquela temporada, finalista da Liga dos Campeões, e o Felipão não levou nenhum dos dois para a Copa. E mais velhos, talvez com dúvida se chegassem em alto nível de novo a mais uma Copa, agora eles têm essa, vamos dizer assim, uma justiça de estar numa Copa do Mundo, para quem conseguiu se manter em alto nível por tanto tempo. E o Felipe Luiz, ainda mais por cima dessa, de novo, né? Porque em 2010 ele também se machucou antes da Copa. Então, assim, uma trajetória heróica de um cara para chegar na Copa do Mundo, um prêmio. Do herói perfeita aí pro Felipe Luiz. E ali a gente ainda tem os zagueiros, Miranda, Marquinhos e Thiago Silva já estavam garantidos, todo mundo já sabia que ia para a Copa, e tinha o Jeromel, que ainda estava brigando ali com o Rodrigo Caio, mas dessa vez o Tite foi bem, né? Eu acho que ele foi bem, eu acho o Jeromel bem mais jogador do que o Rodrigo Caio. Acho que está numa fase melhor, acho que é mais completo, assim, acho que ali não há o que questionar. Jeromel, que foi credenciado pelas grandes campanhas do Grêmio, né, recentes, na Copa do Brasil, na Libertadores, no Mundial de Clubes. O Grêmio não ganhou, mas ele parou o Cristiano Ronaldo, ele foi muito bem no Mundial e mostrou que joga jogo grande também, né? Exatamente, é mais um que mostrou em jogos decisivos, em jogos de maior peso, uma resposta boa. E isso pesa para uma competição como a Copa do Mundo, não tem como. E o concorrente dele era o Rodrigo Caio, que justamente vinha caindo em momentos desse tipo. Então, é natural a escolha do Tite nesse caso. Ele também acho que não vai ter muita polêmica em cima disso, não. No meio de campo a gente já tinha vários jogadores garantidos. O Fred estava quase lá, mas agora foi. Agora já pode comemorar. O Fred era um daqueles que não podia comemorar ainda por antecipação, né? Ainda estava esperando o aval, mas foi credenciado por boas campanhas. Quando foi chamado, se deu bem e vai para a Copa. Sim, ele já tinha comprado a cerveja, mas não tinha chamado os amigos ainda. Agora já ligou para todo mundo, falou, confirmou, pode vir churrasco. Hoje de manhã ele avisou, não, dá uma passada aqui. De repente dá uma passadinha aqui em casa, ô Jefferson. E aí, mas agora está comemorando. É um jogador que também outro que a gente não acompanha tão de perto como o público em geral gostaria, mas que as notícias dos últimos meses de Guardiola pedindo, Mourinho pedindo, dão uma certa segurança de que não, beleza. Se todo mundo quer o cara, então acho que dá para confiar. Tem um aval ali dos amigos, né, que dá aquela garantida. No ataque também tinha alguém que estava na mesma situação, já pode ter comprado a cerveja ali, mas ainda não tinha chamado os amigos, que era o Douglas Costa. Douglas Costa agora também já pode soltar foguete, tá dentro. Tá dentro, acho legal, eu gosto do Douglas Costa. Eu acho que ele, para um joguinho difícil, mais fechado, tinha uma seleçãozinha ali do leste europeu, jogar todo mundo na zaga, você bota esse garoto em campo e fala, meu filho, corre. E resolveu. Rabisca, né? Rabisca. Faça teu nome, rabisca o teu nome no salão.
Ele vai ali pelo lado esquerdo, que é o lado que ele E gosta. é canhoto, né? Essa estirpe de seres Eu humanos. sou um grande fã dos canhotos. É porque eu sou canhoto. Mas o canhoto, ele é difícil até de atropelar, é isso? Ele é mais difícil, você não sabe pra onde ele vai pular, né? O canhoto, numa situação de atropelamento, caso você precise, você que está em casa precisar atropelar um canhoto, você tem que pensar o contrário, tá? Pensa que está na mão inglesa, mete ali na direita, na esquerda e vai. Ele sendo canhoto, quem sabe faz essa confusão ali na zaga adversária. Eu gosto do Douglas Costa, eu acho ele bom. E acho que é a última chance dele, né? A Copa que vem não dá mais pra ele. É um jogador que depende muito da força velocidade, física. da força física. Temos muitos canhotos nessa seleção, Grossi? Temos os dois laterais, Felipe e Marcelo, temos Douglas Costa. Esse lá, Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Tá bom de canhoto na O seleção? Gabriel Jesus não é canhoto? Não. Então é isso. O número tá bom assim pra uma seleção de canhoto? Eu acho que tá bom. Tem que ver se tem canhoto bom aí que não foi. Acho que não. Não lembro de ninguém agora, assim. Você poderia estar lá como um bom canhoto ali na Pô, não lateral tenho esquerda, condição meio nem esquerda. física de praticar o futebol. Eu voltei ao futebol tem uma semana. Eu ainda não me recuperei. Mas ele estava contando pra gente que o nome dele tem a ver com lateral, com seleção. Lateral é a Meu nome posição aqui que ele domina, Leandro domina. Por que você chama Eu não Leandro? domino, não. Eu tenho maior trauma da lateral, porque sempre me botavam para jogar de lateral só porque eu era canhoto. Você, canhoto, sabe o que eu tô falando aqui do preconceito que a gente sofre. Mas o meu nome é Leandro por causa do lateral direito, na verdade, que era do Flamengo. Meu pai era um grande flamenguista, meu pai é um grande flamenguista e me homenageou o Leandro com o meu nome, só que aí eu nasci canhoto. Aí já foi uma dica também, meu pai já nem me botou no futebol, falou, o cara é lateral direito, deu nome, nasceu um canhoto, vamos investir em outras coisas. E aí tô aí, Deu papai. resultado o investimento ou não? Eu envergonho constantemente minha família em lives como essa aqui. Acho que sim. Vamos falar do time titular. O que pode ser o time titular? Não é muita surpresa. Ali atrás já está praticamente garantido. O Alisson, né? Tem como Fagner deve ser o titular da lateral direita ali. Difícil. Thiago Silva não deve jogar, né? Marquinhos, a gente está apostando mais. Marquinhos ali do lado do Miranda. Marcelo garantido. Casemiro e Paulinho também. Ali já começa a ter uma certa dúvida. E talvez, é engraçado isso, né? Algumas pessoas dizem que o Renato Augusto não perdeu a vaga para ninguém, né? Perdeu para ele mesmo. Porque a seleção estava bem estabelecida ali, com ele compondo o trio de meio. Ele caiu de rendimento e a partir disso o Tite começou a tentar encontrar alternativas. Não é que alguém começou a jogar mais do que ele e fez... Não, foi a queda dele que obrigou o Tite a repensar. E o Tite que gosta muito dele, Exatamente. né? Até pela visão de jogo que o Renato Augusto tem, por ser muito estrategista, o Tite escuta muito o que o Renato Augusto tem a dizer, tem uma função importante até fora de campo. E aí a ausência do Renato pode mudar bastante, porque você pode colocar o Fernandinho, liberar mais o Paulinho, continuar com 3 jogadores mais conservadores de meio campo. Você pode recuar o Coutinho para ser um desses 3 de meio e colocar mais um ponta para deixar o time mais ofensivo. Então, assim, pode colocar opção o não William falta. ali, Exato, né, que que entra vem o William com o crescendo. Neymar, o Coutinho mais recuado e um centroavante. Eu acho que nesse aspecto está bem estabelecido, mas muita gente, inclusive nosso Leandro Ramos, pedindo ou pensando com o Firmino titular. Né? Eu sou um grande fã do Firmino, cara. Eu acho que ele está muito bem. Eu acho que ele, inclusive, atualmente está melhor do que o Gabriel Jesus, assim. Então, se o futebol for momento, como muitos pregam, eu acho que o Firmino, se a Copa fosse amanhã, era Firmino e mais 10. Me parece que essa vai ser uma das grandes questões, os grandes questionamentos da preparação da seleção brasileira, né? Porque o Gabriel Jesus é o titular, ele inclusive joga muito bem, ele tem um entrosamento muito bom com o Neymar, com os companheiros, mas no City ele não conseguiu repetir esse bom desempenho, né? E o Firmino vem voando no Liverpool, está na final da Liga dos Campeões. Parece que essa vai ser uma boa pergunta ali, né, até começar a Copa. O Jesus tem a favor dele o histórico na própria seleção, em que ele se mostrou muito eficiente, e o fato do Firmino estar na final da Liga dos Campeões, vai perder os primeiros dias ali de preparação. Então, numa dessa ali, o Jesus já larga, né, com uma segurança maior para ser titular. Eu acho que isso pode pesar, mas é o tipo de situação que você pode esperar ali. Primeiro joguinho mal na primeira fase, segundo de novo sem convencer, é uma mudança meio que automática. Vai aquela sombra ali, né? Vai Mas é bom, pintando. ter sombra é bom. Falando só um pouquinho do Brasil na Copa, o Brasil estreia contra a Suíça e depois pega Croácia, Costa Rica e Sérvia. Bom falar direitinho. Croácia vai jogar antes, o amistoso de preparação. Como é que você está vendo esse grupo do Brasil, Leandro? Você acha que o Brasil vai ter dificuldades, vai pegar umas seleções mais fechadas, assim, ali Eu acho que vai. Eu acho que talvez o jogo
que eu me lembro, assim, não sei se foi o Brasil jogou pior, mas que teve mais dificuldade foi contra a Inglaterra, que era um time que jogava muito fechado, bola longa o tempo inteiro. E o Brasil dá uma penada com o time assim. Eu acho que a Suíça joga muito assim, então a estreia, acho que a estreia já é tenso, né? Pegar um time muito retrancado na estreia, o time vai ficar ansioso. A Suíça fez isso com a Espanha em 2010, por exemplo. A Espanha Pois é. Começou perdendo para a Suíça. Ah, e já é uma coisa boa pra gente pensar aí. Derrotas a se comemorar. E o time do Brasil, se você parar pra pensar, ele lembra um pouco aquele da Espanha, no sentido não nem na tática e tal. Mas a Espanha tinha ótimos grandes jogadores, mas não era aquele time cheio de fora de série. Tipo, o ataque da Espanha era quem? O Vila, né? É, o Vila, que jogava bem, mas também não era... Era tipo um Firmino, sacou? Sim, não é um grande popstar. Exatamente. Assim, daquela época. Não é a seleção de 2006, por exemplo, cheio de medalhão no Brasil e a parada não encaixou. Eles viraram medalhões depois Exatamente, da Copa. depois da Copa. Nesse sentido, eu acho que o Brasil pode estar bem aí. Vamos ver, vamos aguardar, tá chegando a Copa, a gente vai saber já já. Mas Leandro Ramos estará aqui com a gente durante a Copa, nos Jogos da Seleção Brasileira, no intervalo e no pós-jogo. Isso, Sim, estrogonofe. Estrogonofe, alimentaçãozinha russa aí pra vocês. Infelizmente, não, eu já descobri que não vai ter estrogonofe pra eu comer. É só o nome do negócio. Podemos enfim, mas improvisar aqui de repente, vou pedir quem aí, sabe? pedir um pratinho de estrogonofe. O Acho que Larica vai ali dar não sorte. pode atuar aqui, né? A gente cria um ritual que é comer um estrogonofinho sempre antes do jogo do Brasil, que é pra dar sorte. Vamos garantir a batata Se der palha. errado, pelo menos eu dou engordada. Tá certo, a lateral esquerda te agradece ali. Sim, é um lateral esquerdo gordo. Quanto mais gordo, melhor pro adversário. Gente, vamos acompanhar a lista de novo e vamos encerrar aqui. Valeu, Leandro, muito Obrigado, legal ter você gente. Nos aqui. vemos na Copa. E Grossa. vou estar aqui envergonhando minha família durante toda a Copa do Mundo. Essa é a ideia, né? Que o Brasil não faça a mesma coisa. Tite, não siga os conselhos aqui, por favor, de envergonhar a família. Sim, Rosa, não, esposa Tite não, do só Tite. eu. Não, só eu. Valeu, Grossi. Obrigado, Lisa. Obrigado, Leandro, o pessoal que acompanhou a gente e uma boa Copa para todo mundo. Né? Isso aí, vamos acompanhar a lista final aí, pra você ficar com os nomes bastante na cabeça aí, que você vai ver esse povo jogar muito aí na Copa. Valeu, gente! Respaldado, seguro e com uma expectativa muito grande, tal qual uma série de vocês, mas vamos direto. Goleiros: Alisson, Roma; Cássio, Corinthians; Ederson, Manchester City. Defensores: Danilo, Manchester City; Fagner, Corinthians; Marcelo, Real Madrid; Felipe Luiz, Atlético de Madrid; Marquinhos, PSG; Thiago Silva, PSG; Miranda, Inter de Milão; Jeromel, Grêmio; meio-campistas: Casemiro, Real Madrid; Fernandinho, Manchester City; Fred, Shakhtar Donetsk; Paulinho, Barcelona; Felipe Coutinho, Barcelona; Renato Augusto, Beijing; William, Chelsea; atacantes: Douglas Costa, Juventus; Firmino, Liverpool; Gabriel Jesus, City; Neymar Júnior, PSG; Tyson, Shakhtar. Uma indicação, e aí é o que a matemática leva a crer que é o Tyson na vaga mais desse meio-campista. É uma indicação de que, e você, de certa maneira, já respondeu que tem o Coutinho e o Tyson como opções por dentro. De certa maneira, é uma indicação de que o seu time titular hoje é o escalado no 4-2-3-1, com Coutinho sendo esse meia central, William titular, Neymar titular, Paulinho como segundo homem de meio campo? A segunda parte é um 4-3-3 ou 4-1-4-1. A nomenclatura, ela difere, ela continua assim. Até porque quando o Coutinho entrou, ou quando jogou no Liverpool dessa forma, ele jogou assim. E eu não sei se no Barcelona ele possa jogar, porque o Barcelona também joga dessa forma, com um flutuador, e ele por dentro agora com a saída do Iniesta. Então ele pode jogar dessa forma, assim como pode jogar como externo. Né? E um detalhe, vê como vocês colocaram a respeito de posição, função de jogadores versáteis. De novo a pergunta nessa linha e a resposta nessa linha. O Firmino joga no Liverpool como mais um jogador de composição no meio campo. Ele faz movimentos de frente para trás para deixar Mané e Salah como flecha, como verticais. E ele vem por vezes, muitas vezes, fazendo mais uma composição de meio campo para esses jogadores chegarem na frente. Ele tem essa capacidade. Liverpool e Roma, primeira chance de gol que o Liverpool teve,
sai Firmino, recebe nas costas os meio-campistas, domina e vira de frente, dá uma assistência para Mané e deixa na cara do gol. Então tem jogadores que possam fazer, e até esse posicionamento aqui de atacantes, ele é muito subjetivo aqui. Ele pode ser, o Tyson pode estar para dentro como meio-campista, porque joga no Shakhtar com 4-2-3-1 com o terceiro por dentro, que comigo jogou por fora, e que na seleção também jogou por fora, porque entendo que possa ali e ter o Coutinho por dentro, né? Firmino faz essa posição para rodar um pouquinho, para deixar dois jogadores enfiados, e que Douglas Costa, por vezes, não entendo que é o melhor, ele é mais aberto, externo do 1 contra 1, mas que em alguns momentos com o Alegre, ele jogou como, para eles, o Mezzala, o articulador esquerdo, o meia pelo lado esquerdo. Não é onde eu entendo que ele possa produzir mais. Mas ele pode, ou teve alguma coisa, até no Grêmio ele teve no início da sua carreira assim. Então tem jogadores versáteis que eventualmente eles podem ou sistematicamente fazer uma função. Tite, Vitor Sérgio Rodrigues do Esporte Interativo aqui. Até dentro dessa sua resposta que você falou do Firmino, você disse que tem uma disputa aberta entre Fagner e Danilo, tem disputa aberta na zaga. Há uma disputa aberta no jogador, no centroavante, no atacante mais perto dos zagueiros na seleção? Porque o Gabriel Jesus com você sempre foi muito bem. A gente não lembra uma partida que ele tenha ido mais ou menos, ele sempre respondeu muito bem. Mas a temporada do Firmino no clube é bem superior à do Gabriel Jesus, até porque o Gabriel Jesus teve uma temporada muito acidentada por lesão e tudo. Essa disputa pelo 9, ela está aberta também? Eu coloquei a respeito dos laterais, em função do Dani ter aberto essa vaga e ter colocado, porque o Dani era a tendência da sua permanência, a menos que houvesse um decréscimo técnico. Coloquei da zaga porque os três são alto nível e têm a condição de estar, e os três jogaram em algum momento ou outro, então os três estão credenciados. É verdade esse fato em relação ao Firmino e ao Gabriel, prejudicado pela lesão que teve, porém voltou em alto nível o Gabriel. E um detalhe importante que eu tenho que levar em consideração: Gabriel na seleção, que é onde nós estamos. Então, inicialmente é Gabriel, sim. Inicialmente é Gabriel, mas vai botar pressão pelo alto nível técnico que está o Firmino também. Bom, pessoal, após 1 hora, no total já desde a apresentação e a lista, vou fazer a última pergunta, por favor, ali em cima. Boa tarde, Tite. Felipe Esboril, da agência Rádio Web e também da Rádio CBF. Preciso te informar que mais de 270 rádios acompanharam a transmissão da sua coletiva da convocação da seleção. Tite, imagino que você gostaria que o seu dia tivesse mais de 24 horas, quando você estava analisando todos os jogos, todas as informações, a sua equipe da comissão técnica, as 7 pessoas que integram junto com você, acompanharam mais de 200 jogos, né, para chegar nesse veredito final dos 23 nomes. Qual é a importância desses dados quando você coloca na mesa essas análises, essas conversas com os seus pares da comissão técnica, na hora de chamar um jogador para uma Copa do Mundo? O peso ele é da análise objetiva de dados, de fatos, mas também é da análise subjetiva de cada um, de acompanhar do feeling, das percepções, das interações, do lado humano, o quanto ele é corajoso para momentos difíceis. O momento da seleção brasileira agora não é de preparação de ninguém. O atleta tem que vir pronto. O momento de preparação é na sua base. O momento de preparação de um atleta é nos jogos amistosos. O momento de preparação de um atleta é até em eliminatórias, não é em mundial. Isso eu não vou fazer. Tem que vir um atleta pronto no aspecto técnico, tá? E mental principalmente, porque a pressão ela é muito grande. Senão te inibe. Senão todo o teu potencial tu corre o risco de não produzir. Nas conversas que eu tive, por vezes por entrevistas, por vezes de forma particular, aqui, todos têm colocado dessa característica que é. Então a gente tem que ter essa capacidade de análise para depois determinar, de formatar um grupo que ele tenha essas características para que possa enfrentar o Mundial e ter desempenho em alto nível. Antes de encerrar, queria passar a palavra ao Edu.
Falei que tem um cara que tá falando, vocês estão falando assim para mim, eu não estou entendendo. Lá, Quem que eu falo, quem? Quer que você levanta a lista de assim, para tirar foto? Eu estou olhando ali, dá uma pergunta, eu olho pro cara e o cara faz assim. Não sabe o que é. Tava falando faz tempo já. É daqui? Deixa eu levantar aí. Vou aproveitar enquanto vocês fazem as fotos. Daqui 10 minutos a gente começa a zona mista com os membros da comissão técnica. Só um detalhezinho da gente. Foi abordado vários pontos aqui importantes. Eu só queria lembrar que toda a nossa comissão técnica hoje está aqui presente. Não só nós que estamos aqui na mesa, mas está ali o Fernando Lázaro, está ali o Fábio Massaredian, está o Matheus, está o Tomás. Tá a Claudinha presente aqui, né, Claudinha? Qualquer coisa, Luiz Wagner, que é nosso supervisor, para que vocês todos, qualquer tipo de detalhe que precisarem aprofundar sobre preparação ou a questão técnica e tática, que estão nossos demais membros da comissão técnica, eles vão estar atendendo a vocês aqui na zona mista também. Dá um descanso para o prof, né, prof? Tá? E também vale salientar, no que eu estava conversando com vocês, sobre os nossos períodos de preparação, que foi dividido. Nós teremos também o nosso chefe de delegação no nosso primeiro período, que é o José Carlos Pérez, tá? Que é o presidente do Santos Futebol Clube. O Nelson Mufarrege, que é o presidente do Botafogo, que vão estar conosco. E o Rogério Caboclo, que vai estar conosco também na nossa preparação já em Copa do Mundo. Então, obrigado a todos. E Vini. Ok, gente. Obrigado. Muito bem, tá aí para você então a convocação da